Hoje vamos ao capítulo 6, cujo tema é da lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta número 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então veja, aquilo que Oxê chama de destruição é inovação. E inovação com uma finalidade, com depulação. Então, lamentar qualquer destruição, seja do que for, é ir contra a lei de Deus, a lei da natureza. Agora, olha bem o que ele fala. Destruição para inovação. Não destruição por destruir, mas destruição para inovar. Isso é um aspecto importante, porque para vocês a destruição só destrói, porque vocês não agem para inovação quando há uma destruição. A destruição é uma grande oportunidade de inovação. Se você foi assaltada, destruíram o seu patrimônio, uma nova oportunidade de inovação acontecerá. Então veja, a destruição é comandada por Deus para que você tenha a oportunidade da inovação. Agora, para inovar, não ficar sentado num canto solando. O problema é que quando vem a destruição, vocês pensam logo em chorar, acusar a Deus, lamentar perdas. E a destruição não é para isso, mas é uma oportunidade de inovação. Pergunta 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir, e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Que bela resposta, né? Primeiro desça logo o calo. O agente da destruição é instrumento de Deus para fazer o que Deus quer. Olha bem. O agente da destruição, o homem é agente da destruição comandado por Deus. E faz o que o Deus quer, destrói o que ele quer. É a base do karma. É a base da ação karmática. O homem ou qualquer coisa do planeta como instrumento
de ação camática para realizar os desígnios de Deus. Olha, o que Deus quer não é o que Ele quer, porque o que Ele quer é que a justiça esteja sempre pronta. Então não é o que Ele quer individualmente, mas é o que Ele sabe que precisa ser feito. Fia, você pode ler de novo? Tem umas palavrinhas aí que eu não gadei. O senhor quer que leia a pergunta toda? A resposta toda? Então, repetindo. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Tá certo, zalebei a palavrinha. Para a utilização do invólucro, porque apenas o invólucro é destruído. O espírito não pode morrer, não pode ser destruído. Isso é algo importante, porque quando nós vemos um corpo mutilado no chão, nós sola os ferimentos do corpo. Mas o corpo não tem sentimentos, o corpo não tem ações. Quem tem é o espírito. E o espírito não pode ser mutilado. Lembram de Krishna? O fogo não queima, a espada não corta e a água não molha o espírito. Então quem lastima a destruição de um corpo não compreende a lei de Deus, a lei da destruição que é necessária para a renovação. E não compreende que o espírito nada sofreu. Isso é uma coisa importante. Eu já vi me perguntarem se num desencarne traumático, por exemplo, alguém cai ou bate de carro, se o espírito sente dor. Não, o espírito não sente dor. O espírito cria dor. Mas não a dor do corpo, é a dor espiritual. Então vamos começar a separar o zóio do trigo, separar o que é matéria do que é espírito. Espírito não pode ser ferido. Isso todos os mestres ensinaram. Pergunta 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. É a questão do cumprimento do desígnio de Deus. Só isso. Pode ler outra, viu, filho? Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Olha que grande pergunta, hein?
Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso, para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Isso. A pergunta do Cadeco é muito boa. Por que se nós conhecemos o mundo espiritual? Por que se nós sabe que o mundo espiritual é melhor? Porque ninguém quer morrer. Porque Deus dá o instinto de conservação. Agora, como nós estudamos lá no instinto de conservação, esse instinto não pode nos levar ao apego à vida. São duas coisas completamente diferentes. Você não se expor propositadamente a um perigo e você se expor propositadamente. Sem esse instinto de conservação, haveria o desânimo com relação às coisas da vida. Por quê? Porque a vida não foi criada para satisfação pessoal. A vida é provas. Então se você não tiver esperanças no futuro espiritual, a vida não tem graça de ser vivida. Porque elas jamais deixará de existir nas vicissitudes ou nas alternâncias de situações. Então o que pode dar graça à vida, o que pode lhe fazer feliz durante esta encarnação é a certeza da vida posterior. Agora, não viver para aquilo, para a vida posterior, mas viver esta vida com a esperança e a fé de que no outro mundo você poderá receber mais do que neste. É isso que foi respondido, e é por isso que o seu Deus dá, através do instinto de conservação, o medo da morte, que todos têm, mesmo os mais evoluídos. Evoluído espiritualmente, né? Se tiver pergunta, pode fazer, viu? Pergunta 731 do Livro dos Espíritos. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Olha, essa foi talvez, para aqueles que vêm me ouvindo há muito tempo, a maior verdade que eu falei e que eles demais se assustaram. O universo está equilibrado. O universo é equilibrado. Ele não pode se desequilibrar. Então sempre terá que haver o que vocês chamam de positivo e negativo. A tentação ao prazer e a tentação à dor. Sempre terá que haver. Agora, e quantidades que se equilibrem. Agora, esta você caminhar pelo centro, mantendo-se fiel ao centro.
732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Existe. A lei da destruição existe no universo inteiro. Mas, Carlos, ela está sempre de acordo com o mundo aonde o espírito vive. Entre os homens da terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Carlos, quanto mais o espírito evolui, menos ele pechincha das provas, menos pechincha de destruição, da ação da lei da destruição. Então vocês querem acabar com as guerras? Acabe com o seu individualismo. Acabe com o seu amor a si, acima de Deus e acima dos outros. Aí você acaba com as guerras. Agora, enquanto você guerrear com quem faz guerra, porque você não quer guerra, mais guerra virão. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. O que é o abuso? O prazer. Matar por prazer não é direito do homem. É claro que vai matar quando tiver que matar, na hora que tiver que matar, o animal que tiver que morrer. Isso é pacífico. Mas o prazer com o qual você participa daquele ato não é direito seu. Ou melhor, fere o seu direito de ação. Clara, aqui em Rio das Pedras, de onde nós estamos falando, está realmente ventando muito, né? E nessas ocasiões nós percebemos que o som realmente não fica muito bom, viu? 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? Olha o pajé que eu falei. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Não em matar, mas terá que prestar contas pelo prazer de matar. Essa é a diferença das coisas. 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade.
Aí está outra vez o que nós vem tentando explicar. Não é o que você faz, é o que você faz. Isso, aí tem chão. É como você participa. Se você, por exemplo, o povo indiano, preserva a vaca, mas não por bondade, mas por misticismo, para levar vantagem individual, de nada adianta. Vamos começar a prestar atenção na nossa intencionalidade e não no que se faz.